Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando aí da semana 10, ou mais conhecida como a semana de Ja'Marr Chase. O que esse cara fez na quinta-feira à noite, simplesmente teve gente que já... Eu tive uma liga que eu perdi já na quinta-feira de noite, não sei vocês, né, mas... e outra que eu ganhei na quinta-feira à noite, a que eu tinha de Ja'Marr Chase eu ganhei, a que eu não tava jogando contra eu perdi. Mas acredito que muita gente... A semana de muita gente começou ou muito bem ou muito mal, ou, né... Em alguns lugares bem, em outros lugares mal, depende do quão vício, quantas ligas você joga. Mas enfim, vamos fazer um review falando dos destaques dessa semana por posição, trazer também os waivers, os melhores waivers disponíveis para essa próxima semana 11, que já começa na quinta-feira com Eagles e Commanders. Vou estar assistindo esse jogo, tomando uma cervejinha, comendo uma coisinha e torcendo muito para os meus Eagles, que vai ser o jogo que, na minha opinião, é o jogo mais importante da temporada para os Eagles até o momento, que vai mostrar se realmente esse Eagles ele acordou na temporada ou se os últimos resultados foram mais, sei lá, pegaram times piores, enfim. Mas vamos começar já falando, pedir primeiro desculpa para a galera que já esperava aí no final da tarde, né, já tá indo pra casa ouvindo o podcast. Essa semana tive que gravar mais tarde, porque compromissos de trabalho e tudo mais acabaram me dando uma trancada aqui e infelizmente não tenho muito o que fazer, né, tomei essa decisão de gravar na terça-feira. Quando eu posso eu gravo no meio-dia, hoje não consegui gravar no meio-dia, tava muito atarefado, não teve tempo. E aí eu tô gravando agora no final da tarde, espero o quanto antes estar subindo aí pros agregadores para quem puder ouvir ainda antes da meia-noite hoje para poder garantir o seu jogadorzinho na sua liga de fantasy. Fechou? Vamos começar falando então na semana de Ja'Marr Chase pela posição de quarterback, os grandes destaques da semana. A gente tem uma discrepância bem grande entre os melhores quarterbacks da semana e quarterbacks que foram quarterbacks número 1. Porque a gente teve jogadores que tiveram boas pontuações e jogadores que não, né, foram, né, destaques, mas não dá pra gente dizer um destaque positivo, não foram diferenciais para seus times. Os grandes destaques na semana dessa semana, os grandes destaques da posição de quarterback, o melhor pontuador da semana foi o Lamar Jackson, chegou quase nas 300 jardas, mas 4 touchdowns passados, né, pra quem ainda em 2024, com aquela bobagem de ficar falando que o cara é running back, não, cara, o cara, ele já foi MVP no passado, e ele provavelmente vai ser MVP mais um ano. Outro cara que lançou pra 4 touchdowns essa semana foi o Joe Burrow na quinta-feira, foi um jogaço. Quem assistiu o jogo, né, do início ao fim, viu sabe por que a gente gosta tanto da NFL, né? Esse jogo expressa muito bem isso, né? 35 pros Ravens contra 34 dos Bengals, jogão assim pra abrir a semana. Espero que nessa quinta tenhamos outro jogo assim, né? Mas vamos com menos expectativa. Inclusive, né, um dos caras que vai estar nesse jogo é o Jalen Hurts, que foi o terceiro melhor, né, da semana na posição de quarterback pra fantasy. Teve 2 touchdowns só passados, mas os 2 touchdowns corridos, um corrido e outro no touch-push, garantiram ele a terceira melhor pontuação. Outro cara que foi muito bem nessa semana e destroçou seu adversário foi o Kyler Murray, que venceu, né, pelo Arizona Cardinals o New York Jets por 31-6, né? O Jalen Hurts também fez 34-6 nos Cowboys, que eu vi uma notícia hoje ainda, que, se eu não estou enganado, que o Dak Prescott vai estar fora da temporada por causa de uma cirurgia na coxa, né, muscular. Cara, ele fez algo feio para ter que fazer cirurgia. É feio demais, claro. Os Cowboys, eles já estão, né, dando uma, né, liberada na temporada, mas é complicado, né, pro torcedor já jogar a toalha. Eu brinco bastante, né, como torcedor dos Eagles, Dallas Sucks e tudo mais, mas eu fico pensando também no torcedor do time, né, como é chato tu já largar de mão nesse momento da temporada ainda, né? Na sequência a gente teve ainda destaques como Brock Purdy, Josh Allen e Justin Herbert. E aí a gente começa a ter uns jogadores que, mesmo sendo, né, dentro dos melhores da primeira semana, que fizeram pontuações abaixo de 20 pontos, como o caso do Derek Carr, Russell Wilson, Will Levis, com 19, 19 e 18 pontos. Patrick Mahomes, eu não vou falar os quebrados hoje, tá? Mas ninguém presta atenção exatamente na quantidade de pontuação, né? Por exemplo, o Lamar Jackson fez 33, Joe Burrow 32, Jalen Hurts 30, né? Foi os caras da família dos 30. Mas aí a gente tem um Patrick Mahomes fazendo 17 e um Bo Nix para fechar a posição de quarterback 1 com 15. Né? Mais especificamente, esse eu vou entrar pra ver.
Ele que é o nono melhor quarterback, 15.10 ele fez nessa semana, pra ter uma ideia. E os destaques negativos da semana na posição de quarterback, que a gente pode destacar aqui, CJ Stroud mais uma semana abaixo, ele que até começou a temporada, né, o primeiro jogo parecia que ele ia se manter num nível alto, mas ele tá oscilando, né, oscilando pra baixo, ele é apenas o 17º quarterback. Sam Darnold não fez uma boa semana nessa semana 10, né, nossa, semana 10, cara. Já indo pra semana 12. Algumas pessoas aí que até estavam perguntando sobre o Tua. O Tua não foi muito bem, apesar de ser, né, 20 de 28, 207 jardas, mas só um touchdown. A gente teve, tanto no Sunday Night Football como no Monday Night Football, vários turnovers, né? Foram jogos aí bem malucos. Outro jogador também que vem sendo destaque, vem sendo o calor ofensivo do ano, Jayden Daniels, começando, né, a oscilar um pouquinho. Isso é normal, é o 6º melhor quarterback ainda. Vai pegar uma boa defesa na quinta-feira, vamos ver o que isso vai acontecer, né, se realmente a defesa dos Eagles, que vem sendo o trunfo, não vem sendo o ataque, vem sendo a defesa, se ela vai conseguir segurar esse bom quarterback. Caleb Willis também não foi bem, a gente tem um Baker Mayfield que vinha fazendo, ele fez o pior jogo da temporada, né, com 5.94 pontos, agora tem uma semana de folga para relaxar um pouco a cabeça, ele que ainda é o 2º melhor quarterback para fantasy na temporada. Passando para a posição de running back, os grandes destaques, aqui a gente tem outra discrepância gigantesca, cara, pra ter uma ideia. O Bijan Robinson, que foi o melhor da semana, só porque eu falei mal dele na semana passada, né? Falei que ele não era elite. Ele que foi o melhor da semana, ele fez 27.9 pontos em half PPR, enquanto que o Kareem Hunt, que também foi um wide receiver 1 da semana, fez somente 13.5. É quase menos da metade dos pontos, na verdade, do que o número 1, né? Pra ver o quanto discrepante, quando a gente for pra wide receivers, a gente vai ver também uma discrepância ainda maior, muito por conta do Ja'Marr Chase, né? Mas uns nomes meio malucos. E na posição de tight end também, então a gente teve jogadores que foram muito bem, enquanto que, né, tivemos muitos destaques negativos na semana. Mas falando dos positivos primeiro, grande destaque da semana na posição de running back foi o Bijan Robinson, 116 jardas corridas, 2 touchdowns para ele, mais 28 jardas recebidas em 20 tentativas de corrida. Chuba Hubbard, apesar da desgraça do Carolina Panthers, que venceu o New York Giants lá no jogo da manhã de domingo lá na Alemanha, né, que o jogo não se esperava nada, acabou indo pra prorrogação, então pelo menos os alemães ficaram um pouquinho felizes. O Chuba Hubbard correu para 153 jardas em 28 tentativas. É simplesmente assim, ó, ele teve seu contrato renovado e ele tá mostrando por que ele mereceu esse contrato, né? Na sequência a gente teve James Conner, Austin Eckler e Chase Brown fazendo boas pontuações também, fechando o top 5 da semana. E para fechar a posição de running back 1, jogadores muito próximos de pontuação. Entre o Buck Irving, o número 6, que teve aí seus 16.2, e o Kareem Hunt com 13,5, a gente teve Buck Irving, Rashad White também do Tampa Bay Buccaneers. Apesar da derrota, a gente teve 2 running backs Tampa Bay Buccaneers aqui dentro do top 6, né, do top 7, desculpa. Um top 6 ou top 7. Joe Mixon, que parecia... Quem viu o jogo pensou que ele tivesse acabado até melhor, mas, né, terminou apenas como running back 8 da semana com 16 pontinhos. James Cook. Christian McCaffrey retornou, que é uma boa, né, uma boa pedida aqui. Ele que teve 19 toques na estreia, era para ele ter menos. Eu tinha uma não sei se era na GC que tava do jogo, que ele teria tantos toques, ou eu vi num negócio do Sleeper, não me lembro. Mas ele teve no 88% dos snaps, ele esteve em campo, com 13 carregadas e 7 alvos, tendo 6 recepções, o que lhe garantiram essa posição aí como na primeira prateleira da semana. Para fechar, tivemos o Derrick Henry e Kareem Hunt, né? Outros jogadores que tiveram mais ou menos pontuações parecidas ali, né? Que a gente não pode dizer que foi muito bem porque não foram destaques, né? Alvin Kamara, Tyron Tracy, Jonathan Taylor, Jahmyr Gibbs, Najee Harris, David Montgomery, essa turma toda, Brice Hall, né? Não dá pra destacar positivamente. Agora, negativamente, a gente tem que trazer uns nomes aqui. Pra quem, né? Pra quem assistiu Eagles e Cowboys, tá pra ver como o Ezekiel Elliott já era, né? Ele não é mais um jogador. Tank Bigsby, ele saiu cedo, se não me engano, se machucou no jogo, né? Apenas 23% dos snaps, 4 jardinhas pra ele. Pra quem tava apostando num Ray Davis aí, achar um touchdownzinho, nada feito, apenas 3 tentativas de corrida pro Davis, apesar da vitória dos Bills de 30-20 em cima dos Colts. Outros jogadores que não foram muito bem na semana para se destacar, vamos dar uma olhadinha aqui,
né? Uns nomes que são bastante irrelevantes que nem vale a pena, né? Eu, com a minha ideia do Raheem Mostert, ele segue aí, apesar de ter começado machucado, ele segue sem participar muito do time. Quem mais? Outros running backs 2 aqui que também não foram muito bem. DeAndre Swift não tem uma boa semana com 7 pontinhos. J.K. Dobbins também ficou por ali. Rico Dowdle fez 7, eu achei que faria menos. O Kyren Williams, que pra mim teve um excelente início de temporada. Pra mim não, né? Ele teve um excelente início de temporada. É a segunda semana seguida que ele sai sem touchdown e aí acaba não chegando nem nos 10 pontinhos. Ele que ainda é o running back número 6 nessa temporada. Passando para wide receivers, né? Grande destaque da semana, né? Na Ja'Marr Chase Week. Será o título do podcast, inclusive, né? Review da Ja'Marr Chase Week, ou review da Chase Week. Vamos ver como é que eu boto depois. Ja'Marr Chase, simplesmente espetacular. 49,9 pontos. É um absurdo. Eu não sei se ele entra nas maiores pontuações. Acredito que ele pode até entrar de half PPR. Foram 11 recepções em 17 alvos, 264 jardas aéreas e 3 touchdowns. É simplesmente uma atuação absurda. Para ter uma ideia, o segundo melhor da semana foi o Marquez Valdes-Scantling, né, que é outra coisa. Ele fez 24,4 pontos em half PPR, com 3 recepções em 3 alvos para 109 jardas e 2 touchdowns. Né? É um mundo completamente diferente um do outro e fez metade dos pontos, apesar de ter feito 2 touchdowns na partida. Outro cara que fez 2 touchdowns na partida foi o Calvin Ridley, o terceiro melhor, mas não chegou nas 100 jardas na semana. Tylan Wallace, é Tylan Wallace, não, o nome do fulaninho aqui. Tylan Wallace fez seu melhor jogo na carreira, 19 pontos em half PPR, também apenas 3 recepções, um touchdown para ele, um belo de um touchdown na quinta-feira à noite, né? Eu acho que ali foi inclusive um ponto de mudança, se eu bem me recordo do jogo, para os Ravens naquele momento ali foi crucial. Na sequência a gente teve fechando top 5 o George Pickens, né, tendo uma boa atuação junto do Russell Wilson. Teve semana de folga na semana passada, estava descansado. Russell Wilson voltou. Esse Pittsburgh Steelers, cara, venceu aí, né, os Commanders, né, foi um jogo apertado, 28-27, mas os Steelers que já tinham uma boa defesa, melhoraram com o Russell Wilson. Teve a chegada também do Mike Williams, que chegou fazendo touchdown. Olho nesses Steelers aí que eles vão incomodar, né? Pros playoffs eles já vão, mas eu acho que eles vão incomodar também. Na sequência a gente teve o Alec Pierce, mas novamente pintando por aqui, né? Courtland Sutton, que também, como eu disse que ele não existia mais, ele começou a fazer lá seus pontinhos, né? Segunda semana acima de 15 pontos, semana passada fez quase 20 pontos. Teve touchdown passado, inclusive, se eu não me engano, semana passada que ele passou. Touchdown pro Bo Nix, acho que sim. Joe Match, do Houston Texans, pra quem tava tentando descobrir quem é que ia ser o cara que ia tomar aí as rédeas. Eu tinha uma expectativa um pouquinho no Robert Woods, mas o Match jogou e jogou bem, né? Ele se mostrou muito interessante. Um cara que você ouviu aqui nesse podcast você ouviu o nome dele várias vezes. Ricky Pearsall, do San Francisco 49ers, calouro, que tomou tiro há 2 meses atrás. 73 jardas pra ele, 1 touchdown. Né, ele que veio, eu tinha comentado, antes da semana de folga, na semana de folga inclusive, que foi quando eu chamei ele nos waivers, se tu tem um espacinho no teu elenco, eu tentei pegar, e teve gente que eu acho que ouviu o podcast que pegou na minha frente, eu não consegui pegar ele em nenhum lugar, eu tava até meio apavorado, como é que eu não consegui pegar ele em nenhum lugar, quer dizer que eu não botei tanto FAB nele. Na semana de folga do San Francisco 49ers, cara, esse cara vai entrar pra ser o substituto do Brandon Ayuk. E é o que tá acontecendo, cara. A gente vê até o Jawan Jennings tendo aí nessa semana 11 targets, né? Teve mais targets que o Pearsall, mas eu acho que o Pearsall pode ser o futuro dessa franquia, né? E foi draftado pra isso, foi draftado alto. E tá começando, na minha opinião, a mostrar. Na sequência a gente teve aí o Amon-Ra St. Brown fechando o top 10. Rashad Bateman do 11 e Puka Nacua, o 12º, fechando o nosso wide receiver número 1. Outros wide receivers que tiveram ali uma pontuação, mas é baixa, né? Ali perto dos 14 pontos, Marvin Harrison, Terry McLaurin, Drake London, A.J. Brown, Jawan Jennings, que eu acabei de comentar, Darnell Mooney, o Vel lá do Denver Broncos, Cooper Kupp, Josh Downs, essa galera ficou na meiuca. O Tyreek Hill, dá pra se dizer que segue sendo um dos mais grandes, né? Se não a grande...
sei lá, a grande decepção da temporada, 10.2 pontos em half PPR, apenas 4 alvos para ele nessa partida do Monday Night Football, um touchdown, mesmo com o Tua Tagovailoa, tá complicada a situação. O Jaylen Waddle, pra ter uma ideia, a gente nem vê por aqui, né? Então, só pra ter uma ideia. Deebo Samuel também estacionou nos 10 pontos. Outros jogadores aqui que não foram tão bem nessa semana, Malik Neighbors, 8, né? DeAndre Hopkins, que semana passada foi muito bem, essa semana ficou mais quietinho, apenas 4 recepções para 56 jardas, 7.6 em half PPR. Jaylen Waddle segue também, Keenan Allen não fez uma boa pontuação na semana, Garrett Wilson, talvez um dos grandes destaques negativos, ele que é o terceiro melhor wide receiver, não foi um jogo bom para os Jets, ele acabou aí tendo apenas 6.6 pontos em half PPR. Tank Dell também não conseguindo ter as mesmas atuações do ano passado, isso me preocupa bastante, ele até tinha feito 2 semanas acima de 10 pontos, mas nenhum jogo assim que estourou, né? O ano passado a gente teve algumas semanas que ele passou de 20, né? Algumas não, várias, 3 semanas pelo menos aqui que ele passou de 20 pontos em half PPR, imagina em PPR como é que foi. Outros jogadores que foram destaque negativo, CeeDee Lamb, né? Assim, se tu tá numa Dynasty, eu até tentaria, uma reformulação, eu tentaria buscar um CeeDee Lamb pra tentar trocar. Vai que tu consegue ali um descontinho, né? Se o cara tá precisando, né, de repente, ganhar nessa temporada e tá com o CeeDee Lamb atrapalhando, daqui a pouco tu tem um jogador que tá indo melhor, quem sabe consegue fazer uma jogadinha. DJ Moore também não foi muito bem na semana, Jordan Edson ficou devendo, apesar aí apesar não, o jogo foi uma bosta, né? Desculpa o bosta, mas o jogo foi horrível. 12 Minnesota, 7 Jacksonville. Sério, que jogo horroroso. Outros jogadores que daria para se destacar negativamente, Devonta Smith, mais uma partida bastante apagada. Brian Thomas Jr. do Jacksonville Jaguars, né? O jogo foi ruim, pontuação também. Se eu esqueci de alguém, né? Essa semana eu falei, é muito 880. Teve jogadores muito bem e jogadores que, né, não foram lá essas coisas, né? A posição de tight end, que a gente vai falar agora, foi muito parecido na mesma situação, né? O tight end 1, que foi o Travis Kelce, fez 16.4 pontos em half PPR, enquanto que o 12º melhor tight end da semana fez apenas 7.8. Ou seja, metade da pontuação do melhor. E a gente tá falando aqui dos melhores da semana, caras que realmente a gente gostaria de ver mais seguido nessas posições de melhores da semana, né? O melhor da semana foi Travis Kelce, seguido pelo Mark Andrews e pelo Sam Laporta, né? Um cenário que a gente esperava, né? Desde o início da temporada. Aí tivemos uma surpresa como o quarto melhor tight end, o Tanner Hudson, do Cincinnati Bengals. Para quem apostou no Mike Gesicki, era um jogo favorável para a posição e acabou tendo Tanner Hudson com 6 recepções de 7 alvos para ele, um touchdown, 42 jardas, né? Tanner Hudson, eu fiquei de olho nele um tempo atrás, quando ele jogava nos Buccaneers, até peguei nas minhas ligas Dynasty para deixar ali, né? Mas ele não virou, né? Eu também não espero que ele vire nessa temporada aqui, ainda mais com o Mike Gesicki também lá e aparecendo até que bem, né? Não dá pra descartar isso. Foi uma situação aí, provavelmente, desse jogo. Talvez até sabendo dessa situação, a defesa dos Ravens, que peca contra a posição de tight end, reforçou a marcação. Eu só tô falando por falar, tá? Eu não sou especialista, não vi vídeo, não sei nada, mas é só intuição em função da pontuação aqui. Se daqui a pouco focaram mais no Mike Gesicki e deixaram abrir espaço para o Hudson. Quinto melhor da semana, George Kittle, que é o melhor tight end da temporada, com sobras, né? Ele tem folga aí, 13.2 pontos, já voltando de bye, isso que ele não jogou uma partida, e ele é o melhor. TJ Hawkinson, né, apareceu nessa semana, sexto melhor tight end da semana, 72 jardas, 8 recepções para ele, né? Desses caras aqui de tight end 1, ele foi só o Travis Kelce teve a mesmo número de recepções e um pouco mais de alvos do que ele, mas ele também foi o segundo em alvos na semana. Dallas Goedert voltou depois da lesão, teve o touchdown, quase teve 2 touchdowns de semana, né? O Trevon Diggs tirou a bola praticamente da mão dele, uma bola que estava muito fácil para ser verdade, e ele não percebeu, na verdade, que o Trevon Diggs chegou e leu muito bem o Jalen Hurts e interceptou na endzone. Pat Freiermuth, Trey McBride, Dalton Schultz, Austin Hooper dos Patriots e Jatavion Sanders fechando aí os tight ends 1 da semana. Destaques negativos para essa semana 10 na posição de tight end. A gente teve o Cole Kmet, né, no jogo, na derrota
por 19-3 dos Bears pro New England Patriots, apenas 2 recepções para 13 jardas. Outros jogadores aqui que não foram bem, que a gente possa destacar, Dalton Kincaid, que era, né, um grande nome na draft season, apenas o 14º melhor tight end da temporada. O Mike Gesicki, como eu comentei que tinha um confronto favorável, teve 9 alvos, agarrou apenas 7. O Tanner Hudson teve 7 alvos, então o Gesicki até foi mais utilizado, mas quem se aproveitou mais foi o Hudson. Zach Ertz também uma partida um pouquinho apagadinha, aí 4 de 8 para 31 jardas apenas, né? Esses, né, outros destaques, né, no meio da tabela, vamos dizer assim, a gente teve Cade Otton, Evan Ingram e o Kyle Pitts ali, eles com 8, 7 e 6 pontinhos. Partindo agora para os waivers dessa semana e jogadores que podem estar disponíveis nas suas ligas. Como eu sempre trago aqui, né, são jogadores que estão disponíveis em mais de 50% das ligas do NFL.com, tá? A gente sabe, né, pelo menos a grande maioria da galera que ouve podcast, que é mais hardcore, muitos nomes aqui às vezes não estão disponíveis, mas não custa dar uma olhadinha que às vezes pode pintar, ou às vezes, né, eu jogo ligas, por exemplo, que não tem... a Injured Reserve só pode colocar jogador que está na Injured Reserve. Ou seja, os jogadores out não entram. E aí a gente tem às vezes aqueles jogadores que ficam out por 2, 3 semanas. E numa dessas o cara acaba, né, dropando e por aí vai. Então às vezes, né, tem... tu não quer dropar, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho liga, por exemplo, que eu tenho o Mike Evans que tá out, ele não vai para Injured Reserve. E eu tô dropando outros jogadores, porque eu não vou dropar o Mike Evans, né? Eu vou deixar ele no meu banco mesmo sem poder utilizar. Mas eu tô dropando outros jogadores que eu não gostaria de dropar. Mas eu preciso muitas vezes dropar, porque eu preciso abrir espaço no meu time para algum outro jogador que tá de folga, por exemplo. Então, por aí vai. Uma coisa muito séria aqui, pessoal. As opções de running backs das últimas semanas, elas estão ficando cada vez mais escassas e a gente está tendo que ir aí para jogadores de segunda, terceira, quarta, quinta linha, apostas muitas vezes. Mas eu tenho uma expectativa aí, principalmente num jogador. Eu vou ver se eu acerto. Mas começando pela posição de quarterback, né? Quem são os jogadores que podem estar disponíveis e que podem ajudar nas ligas, né? Não adianta só estar disponível e não adiantar de nada. Eu destaco principalmente aqui o Russell Wilson do Pittsburgh Steelers e também o Bo Nix do Denver Broncos. São jogadores que nessa semana, por exemplo, o Russell Wilson, tu já pode até escalar ele. Eu tô com um quarterback em semana de folga, que já vou falar dos times que estão de folga também na próxima semana. Meu quarterback tá de folga, eu preciso pegar um cara que vai jogar bem nessa semana, não um cara pro meu elenco. Eu diria que o Russell Wilson é uma boa possibilidade, porque ele vai jogar contra Baltimore. Depois a gente vai falar sobre os times os jogadores que têm confrontos favoráveis, mas Baltimore tem tido dificuldades aí ou melhor dizendo, tem dado pontos aos quarterbacks adversários no fantasy. E o Bo Nix, ele tem saído muito melhor do que a encomenda. No último jogo foi pior, mas a gente tem que lembrar que jogou contra uma das melhores defesas da liga, que foi a defesa do Kansas City Chiefs. Outras opções um pouco mais profundas, eu diria que bastante profundas, até poderiam ser aí o Derek Carr. Quem tem bastante estômago, um James Winston, né? Mas não é tão boas opções. Pra, na verdade, ligas que tu tem espaço no teu elenco, que nesse momento é bastante difícil ter. Mas tu quer deixar ali, vai que, né, tem alguma possibilidade futura, é o Drake May, né? Mas ele seria mais uma opção principalmente para quem vai jogar Liga Dynasty. Esse sim eu acho uma boa opção para buscar em troca o Drake May. Posição de running back, como eu falei, um pouco complicada. A gente está falando mais de apostas. A gente tem um nome aqui que surgiu na última semana, que foi o Aldrick Estime, eu não sei exatamente como é que fala, que ele simplesmente liderou o time dos Broncos em corridas, né? Foi uma coisa absurda, foram 14 carregadas para ele na semana, né? Uma coisa fora do comum, né? Não é normal, deve estar disponível aí, né? Para ter uma ideia, no NFL.com, ele está disponível, melhor dizendo, ele está disponível em 99,8% das ligas. Então pensa, né? Ele deve estar disponível na tua liga aí também. Foi o cara que melhor, né? O que aconteceu? Uma boa pergunta, né? O que se sabe que o Sean Payton gostou do que viu, então, né? É sempre bom relevar também muitas vezes as falas dos técnicos, porque muitas vezes a gente consegue tirar detalhes nessas falas aí.
Eu já contei aqui 1000 vezes a minha história do Chris Godwin, né, na primeiro ano que ele despontou lá nos Buccaneers, que tudo surgiu, eu fui atrás dele em Liga Dynasty, em Redraft, tudo em cima de uma fala que na época foi eu não vou lembrar quem que era o técnico, cara. Era o cara que parecia o Andy Reid lá, eu acho parecido, né, não é tão parecido. Mas que ele disse que na temporada ele estava gostando do que ele estava vendo do Chris Godwin e que certamente ele teria mais de 100 recepções. E realmente ele teve. Né? Foi assim, um negócio... Acredito que ele teve. Se ele não teve, ele foi muito perto, mas ele foi um grande destaque naquele ano no Fantasy. Outro jogador que pra mim era um cara que eu acompanhei bastante na off-season, que eu tinha bastante expectativa nele, inclusive em função também do CRFF, né, que eu fiz em 2023. Não vou lembrar em que posição que ele ficou, mas ali da turma do meião ele tinha se destacado nessa questão de buscar jogadores que realmente são diferenciais no Fantasy uma semana ou outra. Né? E o Gus Edwards é um cara que apareceu para mim. E que ele teve umas oportunidades na última semana. É uma temporada que ele vem passando com dificuldades de se manter saudável e tudo mais. J.K. Dobbins aproveitou muito bem a oportunidade, jogou bem, né? Mas é, de repente, uma opção até para quem tem um J.K. Dobbins da vida, tá gostando do que tá vendo, quer garantir ali, tá nos playoffs, quer ter um handcuff, é uma opção aí. Claro, não vai botar muito FAB nesses caras aqui, né? Steam, no Gus Edwards e no próximo nome que eu vou trazer, porque... pode ser que não vire, mas são opções. Como eu falei, são opções de running back bastante escassas nesse momento. E um outro cara que eu destacaria, que ele vai muito de encontro ao que eu comentei com você sobre o Ricky Pearsall, que é o Trey Benson do Arizona Cardinals. Ele teve bastante oportunidade nesse último jogo. Né? O James Conner não foi muito bem. O Trey Benson foi draftado para ser utilizado. Né? Era um dos melhores running backs desse draft. Vai ter uma semana de folga, ou seja, muita gente não vai nem estar olhando pro Trey Benson nessa semana. E se tu tem uma possibilidade, botar ele ali no elenco, deixar ver o que vai acontecer na semana que vem... semana de folga para calouros sempre é uma coisa muito boa, porque a gente já cansou de ver jogadores calouros sair de uma semana de folga e voltar sendo muito mais utilizado do que antes. É aquela coisa, tu deixa, vamos dizer, entre aspas, a primeira parte da temporada, o calouro se ambientar com a NFL, se acostumar com a velocidade do jogo, diferente do college, e aí aproveitar a semana de bye para fazer os últimos ajustes e passar confiança para que dali para frente ele vai ter mais oportunidades. A gente viu o que aconteceu com o Pearsall nessa semana, teve mais oportunidades vindo da semana de folga, que era o que eu tinha comentado, previsto, entre aspas, né? A gente tenta trazer um pouquinho do que a gente já viu acontecer em outras situações. Nem sempre é o que acontece. Esse caso do Trey Benson é um pouco complicado, porque a gente não tem, por exemplo, um James Conner, né, que deve sair logo do time ou que não está rendendo, né? Mas a gente tem um calouro que tem possibilidade aí de passar por cima. Umas outras opções aqui que estão disponíveis e que, né, ligas mais profundas, talvez para quem aí tem também, né, o Kenneth Walker como um jogador titular, tem um handcuff, tem o Zach Charbonnet, de repente nessa semana de folga ele possa ter sido dropado, é uma possibilidade, que sem o Charbonnet ele atua e atuou bem na semana 2, semana 3, quando teve a maioria teve a oportunidade na mão, né, o Kenneth Walker não atuou nesses 2 jogos e ele foi bem, ou seja, o jogador, o running back dos Seahawks deve jogar bem, entre aspas, né? Independente de quem ele seja. Deixa eu dar uma olhadinha no Blake Corum, que eu não cheguei a olhar como é que ele foi. Eu vi que ele teve algumas oportunidades. Ele teve 2 carregadas só. Parecia que ele tinha tido mais, né? Mas não esquece, não falei nesse nome aqui. Alguém daqui a pouco vai chegar, eu ouvi que tu falou no Blake Corum, puxei ele aqui, ele não fez nada. Ouviu fazendo outra coisa, não prestou atenção. Outros caras, por exemplo, Cam Akers da vida, até Jay Spears até ok, sabe? Porque ele teve quase que meio a meio de snaps que o Tony Pollard no último jogo. Né? Tem um Jerome Ford também, que seria uma oportunidade, mas é tudo... Jalen Warren dos Steelers, mas são tudo jogadores que eu não... Cara, eu não tenho tanta assim confiança. O Jalen Warren eu nunca fui muito da dele, né? Ele teve essa semana 14 carregadas, né? Mas eu não sei. Eu ainda tenho minhas dúvidas nessa situação. Semana que vem joga contra Baltimore, depois Cleveland.
joga contra Cleveland semana 14 também, Filadélfia e Baltimore. Cara, essa agenda, eu ia falar agenda. Essa schedule, né? O calendário do Jalen Warren aqui também não é muito favorável para que ele vá garantir muitos pontos. Passando para a posição de wide receiver, tenho que destacar novamente o Ricky Pearsall, porque ele ainda está disponível. Nas ligas que eu jogo ele não tá, né? Mas aqui ele ainda está em bastante ligas, então destacar ele novamente, um cara que eu teria à frente inclusive do Jauan Jennings, que não estaria disponível na maioria das ligas do NFL.com, mas o Ricky Pearsall está, então vamos falar dele aqui. MVS é um cara para te não botar também muito FAB, mas tem uma situação, né? O Derek Carr jogando, ele sempre encontrou alvos no fundo de campo, e quem que é hoje um dos principais jogadores que tu lembra assim de primeiro, de bate-pronto na tua cabeça, que por onde passou foi esse cara do alvo de fundo de campo? Marquez Valdes-Scantling. Foi assim nos Packers, foi assim nos Chiefs, foi assim nos Bills. Não teve, grande sucesso, o maior sucesso que ele teve ainda foi nos Packers, mas muitos altos e baixos. Não sei qual que é a tua situação de elenco, não faço ideia. Mas numa dessas, eu não colocaria muito FAB, eu prefiro priorizar, por exemplo, o Ricky Pearsall. E se estiver disponível, um outro cara que eu priorizaria também antes do MVS, apesar do MVS, tu vai olhar a galera que tem lá no Saints, ele é um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, então isso gera pontos para ele. Mas é o Cedric Tillman, que estava de folga na última semana, retorna agora na semana 11, pode ter sido dropado em muitas ligas e por esse motivo ele está disponível em mais de 50% das ligas do NFL.com, e pra mim é um jogador que tu tem que ter no teu elenco, Um outro cara do mesmo time também é o Jerry Jeudy, que não é de se jogar fora, e depende da tua liga mais profunda, liga mais profunda também eu apostaria no Mike Williams, que chegou no Pittsburgh Steelers, teve aí, quando ele jogou pouco, ele não teve muito. Normalmente é assim, o cara que chega ele não tem tanta. Ele teve 12% dos snaps, mas ele teve um alvo, uma recepção, um touchdown para 32 jardas. Ele é um cara que a gente já viu ele produzir algumas coisas malucas lá nos Chargers, tem problemas com lesões, mas em ligas mais profundas eu acho bem interessante ter ele no elenco. Teria um Alec Pierce, mas eu não. Bom, vocês já ouviram, eu cansei de falar aqui no Pierce, O próprio Quentin Johnston. Um cara que pode ser bastante interessante, que eu agora dando uma olhadinha aqui me veio à cabeça, é o John Match. Inclusive ele não está referenciado no post que eu vou fazer lá no Instagram, mas eu vou alterar o post do Instagram porque preciso colocar esse cara lá. John Match, 6 targets, 5 recepções, 1 touchdown. Foi um bom jogador nessa semana lá de Houston, aproveitou a oportunidade que não teve na semana passada, ele teve quase a mesma contagem de snaps, porém ele teve 2 alvos, não teve nenhuma recepção e não teve pontuação nesse jogo, ele foi muito melhor e é uma possibilidade bem, eu diria, interessante. Eu acho melhor apostar tá. Não vou alterar, tá? Eu não vou alterar por quê? Porque o Nico Collins deve voltar na semana 11. Então aí John Match complica. Aí realmente é liga profunda. Eu vou deixar assim meu post. Não vou mexer na arte. Mas enfim, lembrando que tem o John Match também como uma possibilidade aí. O próprio Christian Watson, mas também não me chama tanta atenção assim. Entre os tight ends não temos muitos nomes interessantes aqui. Teria um Jonnu Smith, mas complica, até mais com o Tua jogando do jeito que tá, não consegue nem alimentar direito o Tyreek Hill, nem o Jalen Waddle, imagina o Jonnu Smith, Eu acho que ele teve uma recepção que foi quase touchdown nesse último jogo, se eu não estou enganado, teve horas que eu não estava prestando tanta atenção no jogo, mas eu ainda prefiro, por exemplo, o Mike Gesicki da vida, que por mais que o Tanner Hudson tenha tido mais pontuação que ele nessa semana, mas ele foi o mais acionado entre os tight ends, ainda assim. E um outro cara que me chama a atenção, que ele tá tendo uma boa contagem de alvos, é o Will Disley do Los Angeles Chargers. Só para trazer aqui para você certinho, domingo vai jogar contra Cincinnati, é o jogo do Sunday Night Football. E ele tem tido aí na temporada, são números até interessantes, porque desde a semana de folga ele tem sido melhor utilizado. A menor contagem dele de snaps foi no último jogo,
mas mesmo assim ele teve 6 alvos, 5 recepções para 30 jardas. É um número interessante para um tight end desses 6 alvos. No jogo anterior tinha tido 3, mas contra New Orleans teve 7, contra o Arizona Cardinals teve 11, né? Foi naquela semana que ele foi um tight end 1 na semana, mesmo sem touchdown. Então ele está sendo utilizado. E, cara, por que não, né? Dadas as opções, porque outros jogadores que a gente teria aqui, a gente tem, além do Mike Zeke e do Jonnu Smith que eu falei, um Zach Ertz, né, que não vai ter a lei do ex agora na quinta-feira, quem sabe, né? Mas eu já falei muito do Ertz aqui. Hunter Henry não teve um bom jogo na última semana. Tem o Tyson Hill para dar aquele tiro no escuro, né? E para por aí. Eu não diria, por exemplo, que um Tanner Hudson seja uma possibilidade, né? Acredito também que ninguém vá dropar o Cade Otton, mas ele está em folga. Quem sabe, se alguém dropar o Cade Otton, corre pegar, por favor, né? Só que isso pode ser que isso aconteça amanhã, daí tu vai ter que esperar rodar o próximo waivers para pegar ele. Agora vamos falar da semana 11 da NFL, que tem aí 4 times de folga. Começando por isso, vamos começar por isso, os times que estarão de folga na semana 11, então presta atenção nesse momento. Jogadores que você pode ter no elenco, pode estar utilizando no elenco, que não vão jogar, alguns destaques inclusive dessa temporada, não vão estar disponíveis na semana 11. Então, os times de folga da próxima semana são Arizona Cardinals, então se tu tem aí Kyler Murray, Marvin Harrison Jr., talvez liga mais profunda Michael Wilson, o Trey McBride, que tem sido, né, um bom tight end nessa temporada aqui, James Conner, que eu comentei antes. Esses jogadores aí estão fora da semana 11, estão de folga. O time do Carolina Panthers também não joga, assim como os Giants, ambos que jogaram lá na Alemanha. Então a gente pode destacar aí, do lado dos Panthers, o grande nome é o Chuba Hubbard, né? Ligas mais profundas a gente teria um Leggett, mas também, né, Coker, eu vi que algumas pessoas têm utilizado o Coker, mas principalmente o Chuba Hubbard. Dos Giants, o Daniel Jones não tem sido, né, em algumas ligas mais profundas tem sido utilizado. O Tyron Tracy vai fazer falta nessa semana, Malik Neighbors, né, e próprio Wan'Dale Robinson, para quem está utilizando ele no flex em algumas ligas. E um outro time também, o Tampa Bay Buccaneers. Então, para quem tem Baker Mayfield, o Cade Otton, que eu comentei, que pode ser dropado por estar de folga, para quem está fazendo streaming de tight end, ou, sei lá, pegou o Cade Otton, mas tem um Travis Kelce da vida, vai acabar dropando porque não vai mais utilizar. É uma possibilidade de conseguir ele no próxima rodada de waivers, né? Ver se ninguém vai dropar o Cade Otton. E se ele dropar, pega ele, porque ele vai continuar sendo importante nessa equipe dos Buccaneers. Quem tem mais nos Buccaneers, basicamente isso aí, né? De wide receiver não tem tido tanto destaque. Eu tenho o Bucky Irving, running back, o próprio Rashad White, que ainda segue fazendo touchdowns. Então aí alguns jogadores do Tampa Bay Buccaneers. E quais são os jogadores, né, por posição que tem confrontos favoráveis e desfavoráveis nessa semana 11. Começando pelos favoráveis na posição de quarterback, destaco aqui o Russell Wilson, que eu comentei antes, enfrenta o Baltimore Ravens. É uma opção de waivers e é uma opção para escalar, inclusive. Se tu tem um Baker Mayfield, por exemplo, que vai estar de folga, vai lá, busca um Russell Wilson, escala. Acredito que vai dar bom, tá? Acredito eu que vai dar bom. Pra ter uma ideia, os Ravens é o time que mais cede jardas passadas na liga. Já passou das 3.000 jardas aí cedidas. É o único time que já passou das 3.000 jardas cedidas pra posição. Sim, não tem outra posição, né? É pra quarterbacks. Outro cara que pode aí ter uma semana um pouquinho mais decente é o Jared Goff, que enfrenta a defesa do Jacksonville Jaguars. A gente viu que no último jogo trouxe dificuldades pro Sam Darnold, né? O Sam Darnold jogou mal na última semana. Mas essa semana, quem sabe, aí Jared Goff tem armas melhores, inclusive do que o Sam Darnold. E é um jogador melhor que o Sam Darnold. Pode ser que ele faça bonito. E se duvidar, está disponível em waivers também por aí. Não duvidaria. Confrontos negativos, vou destacar 3 confrontos aqui. Um deles, Jordan Love, né? Que estava de folga. Estava de folga, né? Estava de folga. Fechou meu site aqui. Estava de folga na semana passada, volta zerado, enfrenta o Chicago Bears no jogo confronto divisional. É um jogo difícil, tem toda essa questão da divisão também que aperta, né, que sempre tem uma tensão maior. O Lamar Jackson não vai ter vida fácil contra os Steelers do Russell Wilson. É uma
Os Steelers vem sendo uma boa defesa há anos, né? E esse ano não tem sido diferente. E uma outra defesa boa que vem se destacando também e vem segurando os quarterbacks adversários é a defesa do Miami Dolphins. E aí quem vai ser o titular aí? Dan O'Connell? Vai ser o Gardner Minshew? Não sei, mas eu não escalo nenhum e nem outro. É até fácil de falar isso aí, né? Tô que nem a galera lá do 4x3 lá indicando o Travis Kelce e quem mais que foi o outro que eu dei risada deles. Um abraço pro pessoal ali. Que a resenha a gente não pode perder. Quando dá a oportunidade, deixa picando, a gente tem que aproveitar para dar risada também. Confrontos favoráveis agora para a posição de running back. A gente tem, até eu vi uma notícia sobre o Isaiah Pacheco de abriu a janela de 21 dias para retorno. Né? Até ele não retornar, a gente tem Kareem Hunt. Kareem Hunt enfrenta a defesa dos Bills nessa semana. Vai ser um jogaço, né? Chiefs e Bills. E uma possibilidade do Kareem Hunt fazer um bom jogo. Outros caras que devem fazer um bom jogo, né? Se o Jared Goff, por um lado, vai jogar contra um Jacksonville Jaguars que tem dado chances para os quarterbacks, tem dado pontos, tem dado também pontos para a posição de running back. Então, aí, ou seja, David Montgomery, Jahmyr Gibbs, que nessa semana não foram running backs 1, eles que sempre estão, às vezes figuram os 2, nessa semana não, mas na próxima semana tem tudo para acontecer, porque eles enfrentam a fraca defesa do Jacksonville Jaguars. E confrontos desfavoráveis, eu vou destacar 3 confrontos complicados aqui também para a posição de running back. Um deles do James Cook, que enfrenta a defesa dos Chiefs, né? Se por um lado a defesa dos Bills tem tido dificuldades contra a posição de running back, a defesa dos Chiefs não vem sendo a melhor defesa em quesito pontuação no Fantasy. Outra defesa boa contra running backs no Fantasy é a defesa do Philadelphia Eagles. Então se você tem aí Austin Eckler, não sei como é que tá a situação do Brian Robinson, mas enfim, os running backs do Washington Commanders enfrentam os Eagles, não tem confronto fácil. E outro time que não vai ter confronto fácil é o Cincinnati Bengals contra a defesa dos Chargers. Então Chase Brown, o Khalil Herbert chegou lá agora. Zach Moss semana passada não tinha visto ainda a informação que ele estava machucado, por isso que eles foram atrás do Khalil Herbert. Não joga mais na temporada. Entre os wide receivers, confrontos favoráveis, destacar principalmente os wide receivers dos Steelers. Então aí George Pickens pode ter um jogo muito interessante. Quem sabe o Mike Williams também, né? Calvin Austin, um nome mais profundo, e enfrenta a defesa dos Ravens, que vem cedendo muitos, mas muitos pontos. A defesa dos Ravens cede mais do que 10% da segunda pior, para ter uma ideia, que é a defesa dos Lions, que vai enfrentar, quem vai enfrentar os Lions é o Jaguars. Então aí, Brian Thomas Jr. pode ter, principalmente ele, uma volta por cima, que na última semana ele também não foi bem, ele vem tendo uma temporada bastante interessante. Outro corpo de wide receivers que pode ter aí uma facilidade nessa semana, mas também é um pouco complicado, é o corpo de recebedores dos Titans, que enfrentam o Minnesota Vikings. Já os confrontos desfavoráveis, destacar 2 aqui, um deles os wide receivers dos Colts, ali Josh Downs, Michael Pittman, Adonai Mitchell, enfrentam a defesa dos Jets, que vem parando os wide receivers adversários. E outra defesa que vem parando é a defesa dos Bears. Quem enfrenta ela é o Green Bay Packers, que vem de folga, vem zerado. Então aí Jaden Reed, Romeo Doubs, Christian Watson, Dontavius Wicks, que o Mafra adora. Um abraço pro Mafra. Não vão ter vida fácil contra essa defesa dos Bears, né? Então, olho neles aí, que pode não te dar aquilo que você espera. Entre os tight ends, os times que tem os tight ends que tem confrontos favoráveis, né? O Dalton Kincaid, que não vem tendo uma boa temporada, tem uma possibilidade de sair com pontinhos nessa semana, enfrenta o Kansas City Chiefs. Outro cara que eu comentei agora há pouco nos waivers, que é o Will Disley, tem um confronto favorável contra o Cincinnati Bengals. E o próprio Jonnu Smith, né? Que não é uma boa opção, eu não acho uma boa opção, né, de waivers, pela questão das bocas para alimentar, e que o Tua não vem tendo, né, umas boas atuações, né, mesmo após o retorno. Eu não sei, cara, por que ele não usa aquela porcaria daquele negócio na cabeça, que ajuda um pouco mais, se o cara já teve 1001 problema de concussão, mas tudo bem. Enfrenta a fraca defesa dos Raiders. Um plusinho aqui é um Tyler Conklin contra a defesa dos Colts. Mas é um plus, né? Porque aí vai depender muito mais de como os Jets vão jogar. O negócio embolou no quesito
contrário, né, aos tight ends, a gente tem aqui alguns times que vinham fechando a porta dos tight ends, né, e agora acabaram tendo um pouco mais de pontuação. Esse é um dado que vem variando bastante, essa média aqui de pontos cedidos para tight ends entre esses times. A gente sabe, a temporada é longa, vai mudando, a gente vai machucando e por aí vai. Então, tight ends que vão ter confrontos difíceis nessa próxima semana. O Jake Ferguson, do Dallas Cowboys, enfrentando a defesa de Houston. O Evan Ingram, do Jacksonville Jaguars, enfrentando a defesa dos Lions. E também o Zach Ertz, enfrentando a defesa dos Eagles, seu ex-time, onde ele é ídolo até hoje. Então, quem falar mal do Zach Ertz, né, para torcedor dos Eagles, vai se dar mal. Fechou? Esse foi o nosso podcast essa semana, falando aí da rodada 9, né, da Ja'Marr Chase Week, trazendo waivers, trazendo times, jogadores com confrontos favoráveis. Novamente, né, não consegui gravar ao meio-dia, então foi um pouquinho mais tarde, mas acredito que essa hora já deu para ouvir o podcast lá do Sideline Talks. Agora ouve Fantasy Futebolista, até dá tempo antes de fazer os waivers da semana. Depois amanhã tem quarta para 3 também, então, né, galera aqui que gosta de Fantasy, que acompanha, tá muito bem servida, né, estilos diferentes, mas o conteúdo a gente tenta trazer o nosso melhor aí. E se não ajuda no fantasy, pelo menos dá pra tirar umas risadas. Então, galera, uma boa sorte no final de semana, né? Eu vou ter uma felicidade gigantesca nesse final de semana. Esse ano, jogo da NFL, a gente teve Scott Fishbowl e eu tenho agora algo que não é relativo à NFL, mas compartilhar com vocês. Estarei presente no show do Linkin Park, né, que será eu vou estar no sábado lá, vai ter show na sexta e no sábado no Allianz Parque, que inclusive traz o nome Allianz Parque em homenagem ao Linkin Park, né, para quem não sabia. Brincadeira, tá? Não levem isso pra... Então estarei lá realizando Em 2012 eu tive a possibilidade de assistir um show do Linkin Park em Porto Alegre. Na época eu tinha parado um pouco de ouvir, porque os últimos CDs, os últimos álbuns eu não tinha gostado muito, né? Eu sempre fui muito fã lá dos primeiros álbuns, né? Quem não é também fã do Linkin Park e não é fã dos primeiros álbuns tá errado, não existe isso, não tem como, né? Hybrid Theory, Meteora, não tem como não ser fã por causa desses álbuns aí, né? Mas enfim, né, tudo que aconteceu, o Chester ter se suicidado, toda essa função que a banda sempre falou de saúde mental, que é uma coisa que eu levo muito a sério também, e que, cara, assim, a Linkin Park é a minha banda favorita da vida, né? E nessa nova roupagem agora, com vocalista, tá muito bom mesmo, e vou estar realizando aí algo que eu deixei 12 anos atrás de fazer, porque, né, não tô gostando muito dos álbuns, não vou até Porto Alegre assistir e tal. Nunca mais vou conseguir assistir um show com Chester, né? Isso não tem como voltar, mas eu vou assistir essa nova roupagem do Linkin Park, né? Então, cara, tô muito... Eu nem sei como é que vai ser. Eu já assisti o jogo na NFL do Brasil, já foi uma emoção. Imagina o show do Linkin Park, como é que vai ser. Então, não vejo a hora de chegar, fazer um bate-volta. Vou sábado, volto domingo de manhã, pronto pra assistir os jogos ainda da rodada no domingão. Sei que vai ser... Cara, vai ser massa. Nem sei o que falar. Mas enfim, né? Aleatoriedades aqui de final Pra quem quiser, pra quem é fã também, né? E não tá acompanhando muito isso, vai ter show. Sexta-feira lança o álbum novo, completo. Eles lançaram algumas músicas. E na sexta-feira o show vai ser transmitido, pelo que eu entendi, ao vivo no Multishow, né? Eu vou assistir sexta, vou assistir sábado ao vivo lá. Quero só ver, cara. Vai ser massa pra caramba. Mas fechou, era isso. Chega de falar da vida pessoal, aleatoriedades. O que importa é que é fantasy. Uma boa sorte a todos na próxima semana. Nos falamos na semana que vem. Fiquem bem. Um abraço.